Nós vamos fazer a correção agora da atividade 60, lá na página 89, tá? Então, vamos lá. Juntamente com o colega, leiam com atenção cada pergunta a seguir. Conversem sobre o que pensam ser a resposta e indiquem a conclusão que chegaram. Depois, coletivamente, com o auxílio do professor, verifiquem se as conclusões estão corretas. A. Qual é o único divisor comum de todos os números naturais? Quando a gente vai fazer os divisores, sempre aparece um número no começo, porque ele divide todo mundo. Então, eu sempre posso dividir um número por 1, não posso? Então, o divisor comum a todos é o 1, certo? Então, 1. B. Quais são os únicos divisores comuns de todos os números pares? E aí, quando o número é par, ele também vai dividir por 2. Lembra que todo número par divide por 2? Então, além de dividir por 1, porque todo número par também vai dividir por 1, ele vai dividir por 2. Então, esses são os únicos números que eles vão dividir, que vão ser em comum em todos eles. 2. Opa, o enunciado estava de lá. Uma costureira tem 2 pedaços de fita, sendo um vermelho com comprimento de 80 centímetros e o outro verde com 60 centímetros de comprimento. Ela deseja cortá-los em pedaços menores, de mesma medida, sem sobrar pedaço de fita. Além disso, as medidas devem ser dadas em centímetros por números naturais. De acordo com essa ideia, responda ao que se pede. A fita de cor vermelha poderá ser repartida em quantos tamanhos? Então, em quantos tamanhos eu vou poder cortar a fita de cor vermelha, que é 80? Então, para eu fazer isso, eu tenho que descobrir os divisores, porque os divisores são os tamanhos que essa fita pode ser cortada, certo? Então, eu vou fazer os divisores de 80. A fita vermelha não tem 80 centímetros? Então, eu divido 80 por 1, a gente sabe. Ele é par, então eu divido por 2. Eu divido por 4. Divido por 5. Por 8, 10, 16, 20. Tia, como que você está fazendo? Gente, se vocês não fizerem a continha e conseguirem fazer de cabeça, não tem problema, tá? 40, 80. Só que, o que a gente faz? Sempre confiram no papel, faz a continha de divisão para ver se realmente dá uma divisão exata, para não correr o risco de errar. Tia, por que você não parou no 80? Porque 80 é o próprio número, e o maior divisor comum do número é ele mesmo, certo? Então, esses são os tamanhos que ela pode dividir. Então, eu posso dividir essa fita em 1 centímetro, de 2 centímetros, de 4 até 80, certo? Letra B. A fita de cor verde, ela poderá ser repartida em quantos tamanhos? É a mesma coisa que a gente fez na A. Só que aqui a fita verde tem 60 centímetros, então são os divisores de 60, certo? Então, 1 é par também, então 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15... 20, 30, 60. 60 é o meu próprio número, então eu paro por aqui. Então, a fita verde, ela pode ser dividida em tamanhos de 1 centímetro, de 2, de 3 e assim por diante. Letra C. Se os pedaços tiverem de ser de mesmo comprimento para as duas cores de fita, quais medidas esses pedaços poderão ter? Então, eu tenho que encontrar os divisores comuns. Olha lá. Opa, perdão. Olha lá, ó. Entre os 60 e o 80, quais que são iguais? Então, vocês vão encontrar aí. 1, o 2, que mais? Ó, 1, 2, lá tem 3 e 4, vamos ver. 3 não tem, mas tem o 4. 5, 6. Tem o 5, mas não tem o 6. E assim até o final, vocês vão analisando. Quais vão ser os divisores comuns? A gente representa o divisor comum, lembra, por DC. Só que aqui perguntou centímetros, então, para ser igual, vai ter que ser pedaços de 1 centímetro, que tem nos dois,
De 2 centímetros também tem nos dois. 4 centímetros. 5 centímetros. 10 ou 20. Essas são as medidas que aparecem nas duas fitas, certo? 3. Complete com os conjuntos de divisores de cada item. Então, vamos lá. Divisor de 12. Quem são? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Para testar, pode dividir. 12 divide por 1, divide. 12 divide por 2, divide. Tá bom? Vocês vão fazendo. Divisores de 18 agora. O 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o próprio 18. Agora os divisores em comum dos dois. Então, em comum a gente tem o 1, o 2, ó. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Esses são os em comum. Letra B. De 15. Então, 15 divide por 1, divide por 3, por 5 e por 15. E o 20? Divide por 1, por 2, por 4, por 5, por 10, por 20. Agora os em comum, ó. 1, 2 não é, 3 não é, 4 não é, 5, 10 não, 15. Então, aqui a gente tem só o 1 e o 5. Opa. 1 e o 5 em comum. Letra C. Divisores aí de 8. Então, 1 por 2, 4, 8. E o 16? 1, 2, 4, 8, 16. E o 22? 1, 2, 11, 22. E os em comum? O que a gente tem em comum aí? O 1 e o 2, entre os 3. Certo? Entre os 3 tem apenas o 1 e o 2. Questão 4. Considerando os números 20 e 30, responda ao que se pede. Quais são os divisores naturais de 20? Então, os divisores de 20, vamos colocar lá. Divisores de 20, a gente tem 1, 2, 4, 5, 10 e o próprio 20. Esses são os divisores de 20. Na letra B, pede os divisores de 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Letra C. Exatamente 2 divisores de 20 não são divisores de 30. Quais são esses números? Qual que não divide o 20 e o 30? Certo? Divide o 20 e não divide o 30, ó. 4 e o 20. Então, os números são 4 e 20. Letra D. Exatamente 4 divisores de 30 não são divisores de 20. Então, o contrário agora. Eu vou mudar a cor aqui, ó. Quais divisores de 30 que não dividem o de 20? Então, 3, o 6, o 15 e o 30. 3, 6, 15 e 30. Certo? Então, pera lá mesmo. Questão 5. Na questão 5, vocês resolvendo aí vão encontrar o resultado. Perdão. Vão encontrar o resultado de 3, letra B. Ok?